No vídeo anterior eu trouxe razões de natureza lógica, técnica e gerencial que justificam a indicação de que os benefícios eventuais, todos eles, sejam providos em pecúnia. Isso não é uma obrigação legal, então não inclui motivos legais, porque a lei diz que tanto faz, pode ser em pecúnia ou em itens. Mas há sim um indicativo técnico, lógico e de gestão pública, de eficiência, economicidade e racionalidade no uso dos recursos públicos, que também aponta no sentido de que a provisão se dê em pecúnia, em dinheiro, em bufunfa. Mas, e se do ponto de vista lógico, técnico e de gestão é tão vantajosa a provisão ocorrer em pecúnia, por que isso ainda não acontece na maioria dos municípios? Lá no vídeo anterior, eu disse que penso que isso tem a ver com uma objeção que eu batizei de objeção sociológica, por falta de termo melhor. E hoje eu quero aprofundar isso. Usei a objeção sociológica porque a sociologia estuda o comportamento humano em interação com o meio e os processos que interligam os indivíduos em grupos e instituições, enfim, que os interligam no que chamamos de sociedade. A sociedade é permeada de valores e crenças atravessadas por elementos históricos, políticos e econômicos, que levam a determinadas representações sociais arraigadas. E aí entra aquela pergunta que sempre vem: e se a família gastar o dinheiro em outra coisa? Sobre isso, a conversa de hoje. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Pode apostar que quando você for seguir as orientações técnicas dos benefícios eventuais aí no seu município e propor que o acesso aos benefícios, especialmente o de alimentação, seja provido em dinheiro, em pecúnia, certamente você vai ouvir. Mas se ela gastar tudo com outra coisa? Ela, no caso, é a família beneficiária, que não raras vezes é representada por uma mulher. E eu já posso ouvir as vozes dizendo: aspas, mulher essa que muitas vezes tem no seu lado um cara que bebe todas e que se droga e que vai gastar tudo em cachaça. Fecha aspas. Tudo isso entre aspas, tá? Pelo amor. E como é preciso falar disso, vamos falar disso. Mas antes, eu convido você a curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Por que todo mundo pede para curtir e se inscrever? Porque é assim que o YouTube avalia um conteúdo como importante e passa para mais pessoas. Então, se você acha importante que esse conteúdo chegue a outros municípios, a sua curtida é fundamental. Se os nossos vídeos ajudam a sua cidade, curtindo eles você pode ajudar os nossos vídeos a ajudar outras cidades. Que mais? Visite o nosso Insta e o nosso site, que eu deixo abaixo do player, e conheça também o meu livro, os meus cursos e a nossa ferramenta Funil de Aprimoramento do PAIF, que são produtos pensados para aprimorar o seu trabalho lá no miudinho do atendimento. Bom, vamos lá então para o assunto de hoje. Faz mais de 30 anos que a LOAS, que é de 1993, já vedava as comprovações vexatórias de necessidade. No entanto, ainda assim, duvida-se frequentemente da necessidade autodeclarada pelas famílias. Embora eu quero crer que isso não apareça mais na forma de antigamente, com práticas como abrir os armários para ver se realmente as famílias não tinham comida, ou tinham, enfim, hoje isso aparece de um jeito um pouco mais sutil, nessas perguntas do tipo: e se ela gastar tudo com outra coisa? Isso apareceu muito lá no começo do Bolsa Família, em que havia um receio de que, ao receber o benefício, os adultos das famílias pobres, entre aspas, se acomodassem e parassem de trabalhar. E como a história mostrou, nenhum desses preconceitos se confirmaram na realidade. Isso aparece também sempre que falamos com pessoas leigas sobre políticas sociais e antes de falar da importância de programas de transferências de renda, elas sempre perguntam ou comentam: mas nem todo mundo que ganha precisa de fato. Isso aparece também nos haters aqui do canal, que eu relego para o limbo do esquecimento, nem dou plateia, já que algumas hateadas nos despertam pena, tristeza pela desinformação, mas antes disso, pena. Teve um esses dias que disse o seguinte, abre aspas, SUS privado já, que possivelmente é uma pessoa que precisa do SUS, que usa o SUS e nem sabe que usa, já que todos nós,
estão submetidos ao SUS. E isso é bom. Todos nós, por exemplo, estamos submetidos a um controle de hemoderivados, testagem padrão de sangue em transfusões e órgãos, fiscalização dos parâmetros de qualidade dos serviços de saúde, inclusive privados, isso sem falar nas vacinas e muitas outras coisas que o SUS regula. Quando eu vejo uma pessoa falar disso, me desperta pena, porque me lembra um indivíduo que eu vi uma vez na prefeitura e ele chegou usando uma camiseta escrita em inglês que dizia o seguinte: When I was young, I was dumb how you. Ou seja, quando eu era jovem, eu era burro como você. Assim como essa pessoa evidentemente não sabia o que estava escrito na camiseta que usava. Alguém que escreve, entre aspas, SUS privado já, com certeza não sabe a bobagem que está dizendo. É por isso que me dá pena, enfim. Mas retomando o gancho, a velha desconfiança da palavra dos pobres, que hoje não se manifesta abrindo os armários, se manifesta em perguntas assim: e se ela gastar todo o dinheiro? Em afirmações como essas: ah, mas tem muita gente que recebe e não precisa. E aqui eu não estou falando da afirmação em si, mas do fato dessa afirmação vir antes de falar da importância dos programas de transferência de renda. Dessa ser a primeira coisa que alguém fala quando se fala desses programas. Também se manifesta em comentários de haters que sempre aparecem por aqui com essa fala de que os pobres, entre aspas, mamam nas tetas do governo. Notem que os haters têm sempre um vocabulário de baixa qualidade linguística. Mas vamos olhar melhor para esses pontos. A gente falou nesse vídeo aqui que a separação entre os pobres verdadeiros, entre aspas, e os falsos pobres, entre aspas também, remonta ao século XIX, sob a influência das teorias higienistas e da percepção dos pobres como classes perigosas. Nas primeiras décadas do século XX, vamos ter um padrão assistencial que ainda vai fazer essa clivagem entre os pobres, entre aspas, merecedores e os não merecedores. Esse padrão vai ter um viés fortemente patologizador das famílias pobres, com foco no controle dos comportamentos e na necessidade de comprovar a pobreza. É por isso, não é à toa, que a LOAS, uma lei federal lá de 93, vai vedar justamente a comprovação vexatória de necessidade. Porque quando uma pessoa precisa comprovar essa necessidade de modo vexatório, eu coloco esse usuário numa condição humilhante, de pedinte, e não de cidadão que tem direito a um padrão básico de vida que deve, veja bem, é um dever, que deve ser provido pelo Estado. Dentre outras coisas, o Estado existe para proteger os seus cidadãos, para garantir um padrão básico de vida de sua população. Então, a inadequação de emitir atestados de pobreza, de fazer a pessoa se humilhar, de fazer a pessoa chorar e comprovar necessidade quase implorando, é para tirar o usuário desse lugar humilhante de pedinte e para tirar o Estado desse lugar de benfeitor e para tirar os benefícios eventuais desse lugar de ajuda. O movimento é o seguinte: o usuário é um cidadão, o Estado tem deveres em relação a esse cidadão e a sua população e os benefícios eventuais são direitos. Mas é aquilo que eu dizia, passados 30 anos da LOAS, por conta de toda a nossa história, ainda existe essa desconfiança de que as pessoas que buscam o Estado para acessar um direito que é delas, estão indo aos serviços públicos em busca de tirar vantagem ou ganhar algo de graça. E aí vamos para a segunda questão que eu trouxe. Certamente nós vamos ouvir, entre aspas, que nem todas as famílias que vão ao CRAS em busca de alimentos precisam de fato, ou que nem todos que recebem dinheiro por meio de programas de transferência de renda precisam mesmo. Sobre isso, acalmem o coração. Como eu disse, o Brasil tem longa tradição de duvidar das necessidades das famílias e de fazer verdadeiras investigações para determinar se é uma pobreza real ou uma pobreza fingida. Um exemplo dessa tradição histórica é a antiga prática de abrir os armários, que às vezes aparece ainda hoje na fala das famílias. Quando dizem, por exemplo, abre aspas, se a senhora quiser pode ir lá em casa e ver a geladeira e os armários. Já falamos disso hoje, mas enfim, eu quero avançar e quero pontuar que a busca reiterada de algo tão básico como o alimento já demonstra um movimento que não é fácil para a maioria das pessoas. Por si só, a disposição em encarar essa busca já sinaliza uma necessidade da qual, em princípio, não caberia muita dúvida.
E mesmo quando nos deparamos eventualmente com uma pessoa abastada, que por malandragem, entre aspas, ou sovinice, sujeita-se recorrentemente a buscar alimentos, no mínimo teremos que suspeitar de alguma disfunção psíquica que faça com que essa pessoa, sem ter essa necessidade, precise se colocar nesse lugar de pedinte. O nosso trabalho ele tem uma dimensão socioeducativa suficientemente amadurecida para que possamos ponderar isso junto com essa pessoa e devolver-lhe a contradição, apontando para a necessidade dela ir atrás do significado que essa busca representa. Já é tempo de acreditar nas pessoas. Já é tempo de superar a velha prática de duvidar dos que dizem precisar. Mesmo naquele que vai em busca de comida e não precisa, podemos estar diante de alguma falta. Se não no sentido concreto, talvez no sentido simbólico. No caso da comida, de buscar algo tão básico quanto a comida, sem precisar, eu sempre pondero por aí. No caso dos programas de transferência de renda, eu sei que existem sim, eu não sou ingênua. Eu sei que existem casos de recebimento indevido. E eu sei que esses casos, se identificados, estão sujeitos a devolver os recursos. Mas aí o que me incomoda não é a fala de que nem todos que recebem o Bolsa Família precisam, porque existem sim situações de recebimento indevido, como eu disse. O que me incomoda é que essa fala vem antes de pontuar a importância desses programas. Essa é sempre a primeira fala. Ela vem antes do reconhecimento social desses programas, dando a impressão de que é a maioria das pessoas que estão no programa que recebe sem precisar, quando é o contrário, é uma minoria que recebe sem ter necessidade. Então aí o que me incomoda é a ordem das coisas. Socialmente ainda se coloca o recebimento indevido na frente do recebimento legítimo, como se punir os que recebem indevidamente estivesse na frente, fosse mais importante de reconhecer a importância do programa para os que recebem e precisam. Eu não sou ingênua, então, a ponto de achar que todos que recebem indevidamente têm lá uma questão psicológica e simbólica também. Eu acho que sim, existem pessoas que agem de má fé, tá? Isso também a gente tem que pontuar. E essas precisam ser responsabilizadas. Mas isso não pode ser mais ressaltado do que a importância dos programas. E eu notei, nesses meus 15 anos trabalhando no SUAS, que sempre que falo disso com uma pessoa leiga, antes de me perguntar como funcionam os programas sociais, que impactos a gente percebe deles na realidade, enfim, a primeira frase é: ah, mas tem muita gente que recebe e não precisa. Tem sim. Mas essa ser a primeira frase é significativo de como a figura do pobre sem merecimento, entre aspas, ou da pobreza fingida, lá do século XIX, está ainda no imaginário social. Sempre que a gente fala sobre o trabalho do SUAS, pontuamos a questão do vínculo, da confiança, enfim, do vínculo de confiança entre usuários e profissionais. Só que esse vínculo de confiança é uma via de mão dupla. Eu não posso querer que a família abra a sua vida, me conte as suas mazelas, confie em mim, profissional, se eu não confiar nela, se eu começar desconfiando. Que vínculo é esse que eu estabeleço com uma família se de antemão eu penso que ela vai ir no mercado comprar com o cartão outras coisas que não as coisas que ela deveria ou que ela necessita? Até porque é bem mais fácil uma pessoa trocar uma sacola de alimentos por droga ou por bebida do que conseguir isso com um cartão alimentação lá no supermercado. Até porque droga o mercado não vende. Segundo, porque esses cartões em geral têm as mesmas vedações que os cartões alimentação que as empresas dão para os funcionários, que restringem a compra de bebidas alcoólicas e de cigarros. Então, por que tanta celeuma com isso? Outro ponto bem importante. Tá, vamos dizer que a família trocou a sacola, trocou a cesta básica por droga ou por cachaça, gastou todo o dinheiro, sei lá, deu o dinheiro para o sobrinho dependente químico porque foi coagida, enfim. Esse tipo de comportamento, esse tipo de ação não tem a ver com nós? Trabalhar isso no âmbito do acompanhamento não faz parte do vínculo com a família? Pontuar e refletir o que seria essa quebra da confiança por parte da família não faz parte do nosso trabalho com as famílias no espaço do vínculo? Numa situação assim, podemos estar diante de violências, de coações relacionadas à dependência química e à violência intrafamiliar que demandam acompanhamento lá na saúde, acompanhamento aqui na assistência social, sensibilização para a família buscar os serviços. Poderemos estar diante de uma pessoa que não precisa e que por má fé foi buscar esse direito e que no caso dela não é um direito. Então, nesse caso,
Podemos ter que estar na frente dessa pessoa e confrontá-la, dizendo o seguinte: por que você precisa fazer isso? Eu vejo que você se coloca nesse lugar. O que te move a fazer isso? Isso faz ou não faz parte do trabalho, gente? Se eu problematizo a violência com a família que bate nos filhos, eu também não tenho que problematizar o uso inadequado de um recurso público com a família que faz uso inadequado? Mas não porque eu tenho que punir ela, e sim porque faz parte do trabalho lidar com as coisas erradas e ruins que acontecem nas famílias. Se tudo fosse maravilhoso, essas famílias não tinham procurado assistência social. E para fechar, o melhor exemplo que eu tenho para dar sobre isso é um vídeo que eu vou deixar para vocês assistirem. O vídeo se chama Nega e foi feito pela Prefeitura de Presidente Prudente. É muito bom, conta um caso de atuação do CREAS com uma família cujos pais eram dependentes químicos. Eles tinham violência cruzada entre eles e negligenciavam os filhos. Lá pelas tantas, a representante familiar diz o seguinte: eu ganhava areia e tijolo da prefeitura para arrumar a casa, mas eu vendia tudo. Eu ganhava roupas da patroa da minha irmã, roupas boas para as crianças. Eu ganhava de manhã e de tarde eu penhorava em troca de droga. Eu era terrível. Quem me atendia via que eu era danada. Eu discutia com as mulheres. E o que a rede fez diante disso? Ela abandonou essa família? Ela abandonou ela, o marido e as 8 crianças porque vendiam tudo? Não, a rede apostou, a rede construiu uma relação de confiança baseada na verdade, a rede com certeza em vários momentos deu a real para essa família, mas não abandonou. A rede foi firme, pontuou o que era errado, mas acreditou no potencial de reflexão e de mudança. No final, a família superou os riscos e a situação de saúde com a dependência química, mas com certeza até chegar a esse final bem-sucedido, nem todos os atendimentos foram flores e abraço e elogio. Também não foram xingamentos e humilhação e punição, mas com certeza houve conversas muito difíceis que colocaram as pessoas a refletir e ao mesmo tempo deram o apoio necessário, apontando uma rede de serviços qualificados que estava lá para acolher essa família. Vocês percebem que o nosso trabalho é como uma cirurgia difícil? É como uma ferida que precisa ser mexida? Não dá para resolver sem mexer no problema, tem que ir lá, com jeito, no tempo certo. Mas não dá para tapar o ferimento ou abandonar a família. Tem que ter abertura para falar sobre questões difíceis, como é o caso de trocar uma cesta básica por droga ou de cometer violência com os filhos. Isso faz parte do nosso trabalho, faz parte do vínculo de confiança. Pensem nisso e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!